Glória a Deus. Vamos na igreja com a paz do Senhor. Primeiro, os irmãos que estão de pé. Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 21 e 22. Glória a Deus. Sou grato ao Senhor pela sua oportunidade, pelos queridos irmãos que têm nos dado a oportunidade de nós falarmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Êxodo capítulo 2, verso de número 21, que diz assim: E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele vendeu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Glória a Deus. Pode ser santa, irmãos, e o Senhor de graça. Glória a Deus. Maravilha. Meus irmãos, para que a gente venha entender o propósito do Senhor em nossa vida, tive meditando nessa palavra, a vida de Moisés, pois o Senhor Jesus, quando ele nasceu, o Senhor Jesus, ele foi perseguido, a sua família foi perseguida no nascimento de Jesus. Isso acontece também nessa história, que o nascimento de Moisés, ele incomodou o povo dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. No começo do capítulo 2, a partir do verso de número 3, a sua mãe de Moisés, ela segurou Moisés ainda por 3 meses, pois o povo daquela época, Faraó, estava intrigado com o povo de Israel. Para a gente entender um pouco mais, no capítulo de número 1, no verso de número 8, a Bíblia vai dizer que quando José, que era o governador daquela época, pois o povo de Israel, ele vivia no Egito, por causa da fome. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Deus usou a José, uma terra que ele não morava, uma terra que não era dele, mas José foi governador, que foi no Egito. E ali o povo de Israel era multiplicado no Egito, e após a morte de José, veio também a morte de Faraó, que tinha deixado o governo para José. E o novo Faraó que cresceu, ele viu a grandeza do povo de Israel, do povo escolhido. Ele vê que o povo era maior do que ele tinha em suas mãos, os seus soldados do seu rei. Ele manda matar os meninos. Para a gente entender melhor sobre essa questão de Faraó, os faraós naquela época, ele começava cedo, 8 anos de idade já começava a reinar. O faraó olha para aquele povo e viu o povo: não sei se o povo se rebelar contra nós perdemos a guerra e perdemos tudo o que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele manda matar todos os meninos do povo hebreu, do povo escolhido de Deus. Aqui, para nós entendermos um pouco da história de Moisés, desde
o seu nascimento, ele é perseguido pelo povo deste mundo, pelo povo que não entende o que é o mistério do Senhor. Assim como Moisés, o Senhor Deus, ele tem guardado a Moisés desde o ventre de sua mãe. O Senhor guarda Moisés até o dia em que o Senhor chamou a Moisés para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, eu quero dizer que o Senhor, ele tem um chamado para nós, mas desde o ventre, ele tem para cada um de nós. Desde o ventre, o Senhor, ele nos chamou. E assim somos nós diante da presença do Senhor. Crescemos pelos nossos pais, e assim nós, adultos, entendemos que o Senhor Deus, aquele que tem nos dado vida, e vida eterna, e que nos prometeu que nós teremos uma nova cidade, que seria o céu. O Senhor, ele cuida de Moisés, pois depois que a sua mãe não conseguiu mais segurar ele, ela coloca dentro, eu vou dizer caixote, mas não é caixote, mas coloca dentro de um recipiente, e ali empacota Moisés e deixa Moisés sobre o rio. E ali desce Moisés, novinho ainda, e ali acontece algo que o Senhor Deus, ele cuida de nós. É isso que eu quero dizer. Pois a filha de Faraó estava naquele caminho, e a filha de Faraó estava ali com as suas servas, ela estava ali se lavando, e ela vê aquele menino, ela vê que o menino era bonito e formoso. Assim somos nós somos bonitos e formosos. Feio é aquele que chama a gente de feio. Eu sou bonito. Agora é Deus. E aí a mãe de Faraó, a filha de Faraó, manda buscar a mãe. Olha o mistério. Não sabia, mas a irmã de Moisés estava acompanhando o seu irmão. E aí ela manda buscar a mãe de Moisés. Ela paga um salário para sua mãe criar um menino. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele cuida do nosso ministério. E ele é o ministério. Ele é o mistério. Nós ouvimos nesta noite. Nos hinos, várias palavras que Deus, ele é o mistério. Glória a Deus. E ali, passando-se o tempo, Moisés, ele cresce. E como a filha de Faraó, ela tem dado uma ordem para a mãe de Moisés, ela leva a filha de Faraó, e ali Moisés, ele fica no palácio, pois era algo que era reinado, porque era filho do Faraó, filho do rei, ali onde ele se morava. E Moisés, ele fica ali no templo. Só que Moisés, ele fica incomodado com aquilo, pois Moisés, ele vinha de uma descendência não do povo egípcio, ele vinha de uma descendência de hebreu. De uma descendência de hebreu, porque eu entendo aqui o que o texto diz, em que não é da mesma linhagem. Moisés entende o que ele tinha em seu redor não era para ele, pois ele entende que ali onde havia riquezas não tinha o que ele queria, porque ele tinha que viver algo que ele não queria. Isso é algo que eu estou dizendo. A Bíblia não diz isso, mas eu estou contando. Por quê? A Bíblia diz que Moisés ele vai sair e fugir do Egito. E ele vê um egípcio com um hebreu brigando, e aí ele foi lá e defendeu o hebreu.
Ele fere o egípcio, mata o egípcio, e ali enterra na terra. E o próprio Deus falou: você que tirou sangue do seu sangue, é isso que mate o homem. E ali ele saiu fugindo. Moisés saiu fugindo do Egito, pois Faraó descobriu, ficou sabendo que ele tinha ferido um dos seus. Moisés ele vai para a terra de Midian. Ali ele chega, na beira do poço, ele se escora ali, cansado da caminhada. E ali veio algumas filhas de um sacerdote que morava naquela terra, que era um sacerdote, pois os sacerdotes naquela época eles habitavam perto do templo, ou seja, no templo, assim como existe uma casa pastoral. Para quê? Para que quando o povo viesse adorar o nome do Senhor, os sacerdotes eles levavam o sacrifício, para que o sacrifício subisse ao céu, porque eram pessoas preparadas, assim como nós, obreiros preparados, para que o Senhor Deus ele recebesse adoração nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E tem um gesto que Moisés ele faz nesse poço, que ele protege as filhas desse sacerdote. Ele, naquele gesto que ele faz, as moças chegam ali com seus rebanhos para dar água para os seus rebanhos, e veio outros para tirar, para roubar o que elas tinham. E Moisés ela defende essas moças. E as moças elas chegam, elas assustavam, voltam para a casa de seu pai, Jetro, e o seu pai perguntou: por que vocês voltaram tão cedo? Não, pai, é porque nós estávamos dando mesmo água para nosso rebanho, e aí veio outros para nos saltear, para nos roubar o que nós tínhamos. E o moço egípcio, elas não sabiam dizer a origem de Moisés, mas Moisés era hebreu. Um moço egípcio veio e nos protegeu daqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele cuida do nosso nascimento, ele cuida do nosso crescimento e ele cuida do nosso ministério. Moisés era moço, voltou para o palácio, viu que não era coisa dele, pois o povo escolhido não é chegado a coisas deste mundo. Nós que somos escolhidos não somos apegados a coisas deste mundo. E assim Moisés foi, ele fugiu. Olha só, o Senhor Deus protegeu ele no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, essas moças mandam a chamar ele. E ali Moisés, ele fica ali naquela terra, e Jetro acolhe ele, fala para ele morar ali, e com um gesto de gratidão, ele dá a sua filha Zípora por mulher. Aqui começa, irmãos, uma vida diferente da vida de Moisés. Ele andava sozinho, peregrino, em terra estranha, em terra que ele não sabia. Mas Deus, ele estava no controle. Por mais que Moisés ele cometeu algo que não era o que o Senhor queria que ele fizesse. Pois na lei que o próprio Moisés escreve, não matarás, não furtarás, que são os 10 mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é onde o Senhor Deus ele vai colocar sobre a vida de Moisés. Moisés ele continua ali naquela terra, morando com a sua esposa. Ele teve um filho, e
O seu filho ele tem o significado do seu filho, que é Gerson. Peregrino foi na terra esse ano. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa terra aqui para nós é céu. Não é coisa que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que o Senhor Deus, Ele cuida. Ele cuidou de Moisés, mesmo foragido. Eu creio que Deus ele cuidou de Moisés. Mas a Bíblia diz que ele não entrou na terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu acredito que Moisés precisava. Né, pastor? Glória a Deus. Mas eu não vou entrar nesse contexto. Quero dizer que o Senhor, Ele cuida da família. E Moisés, neste momento, no capítulo 3, ele vem ter uma experiência com Deus. Que quando Moisés ele estava com o rebanho do seu sogro, no capítulo 3, no verso 1, ele estava com o rebanho do seu sogro no deserto, e ali tinha um monte que era sagrado, que era santo, era a terra santa. Moisés ele veio sobre esse monte, e ali Deus brava sobre uma sarça ardente, pois não consumia. Deus veio com fogo sobre a árvore para falar com Moisés. Moisés se espanta, porque é a primeira vez que ele tem algo com Deus. Na nossa caminhada, o Senhor Deus, Ele fala conosco através de sonhos, Ele fala conosco através de palavras, para que nós venhamos ter algo com Ele, experiências com Ele. Por quê? Porque Ele nos escolheu e Ele viu que nós andamos conforme a sua vontade, assim como fez Moisés. Moisés que protegeu um povo seu. Moisés ele teve uma família e ele está cuidando do que ele tem. Então esse aí é uma pessoa escolhida minha. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Deus ele vem sobre essa sarça e fala com Moisés. Assim como Deus ele desce na terra para falar com Abraão, só que a Bíblia diz ele conforme um anjo. E ali na sarça brava Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, não se achegues para cá, tire a sandália dos teus pés, pois no lugar que estás é santo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, Moisés ele ficou espantado. Deus disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus ele tinha que falar com Moisés naquele momento? Deus viu que ele protegeu o hebreu lá atrás. E Deus ele tinha ouvido também o amor do povo. Pois enquanto mais crescia, quando Moisés deixa o Egito, o povo crescia e Faraó fez o quê? Multiplica, triplica o trabalho desse povo. E o povo vendo que as coisas estavam difíceis, estavam pesadas, o povo clama pelo nome do Senhor. Enquanto o povo estava tranquilo no reinado, no governo de José, no governo do Faraó não estava. Por quê? Porque o povo ele não tinha a visão do poder que eles tinham. Porque eles eram escolhidos do Senhor, mas como eles estavam ali já naquela terra, eles mesmos ficam olhando: é isso aqui que eu tenho, vamos ficar por aqui, vamos trabalhar. E aí nós ganhamos com comida e água. É onde a palavra do Senhor vem e fala conosco, se eu não me engano, Romanos, capítulo de número 12, onde Paulo diz
que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, que nós não devemos conformar com as coisas terrenas. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele coloca sobre ele fala para Moisés, e aqui começa o ministério de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, eu preciso que você volte ao Egito, pois eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Irmãos, por mais que nós temos um governo que não tem sob a orientação do Senhor, o Senhor Deus, ele ouve o clamor do povo escolhido. Desde quando o atual governo do nosso país ele assumiu e que as coisas estão só em decadência, eu não vejo povo nenhum escolhido reclamar, mas só os ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os ímpios, ele vê os milhões aumentando, e aí quando vê os milhões abaixando, não é como nós, que nós descemos no joelho e apresenta aquela causa no Senhor, e o Senhor Deus, ele se inclina para ouvir o nosso clamor, assim como diz Salmos de número 40, verso de número 1, pois o salmista diz: esperei no Senhor com paciência, e ele gritou para si e ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, ele nega aquele momento, porque ele matou o egípcio. Como que eu vou voltar lá se o próprio faraó queria me matar? Isso é mistério. E Moisés nega no verso, capítulo de número 3, verso de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E aí no verso de número 12, Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso será por sinal. Eu te enviei. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, Moisés ele ainda contende com o Senhor. E Deus diz assim, no verso de número 14: e disse Deus: Moisés, eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá o Senhor de Israel: eu sou, e envio a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele manda nós caminharmos e nós não venhamos contender com as coisas que o Senhor tem em nosso caminho. Se toda vez que alguém me chamar para me fazer algo e eu colocar dificuldades, eu colocar pretexto, eu não vou saber se eu vou ter capacidade do que está em minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui o texto diz que o Senhor Deus ele manda Moisés chamar seu filho Arão, e ali vão os dois a Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai dar tempo de concluir o que eu quero falar, mas eu digo: o Senhor Deus, ele cuida de cada um escolhido seu. O Senhor Deus escolheu Moisés para voltar aonde ele tinha fugido. Por quê? Porque ele tinha ouvido o clamor do povo. Tem tanta gente clamando e nós não estamos atentos, pois o Senhor tem tanta gente para chamar de volta. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Deus, ele cuida de cada um de nós. Assim como Deus falou a Jeremias: Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu já te via. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus,
Ele nos escolheu desde o ventre de nossa mãe. Moisés, ele com 83 anos e Moisés com 80 anos e Arão com 83, eles foram ao Egito para tirar o povo de Israel. E ali, quando eles foram, o coração de Faraó estava endurecido, mas quem estava no controle era Deus. A Bíblia diz que Deus mesmo vai endurecer o coração de Faraó. Para quê? Para que Moisés ele persistisse em voltar ali por causa do povo. Só basta a gente persistir mais um pouquinho para que um irmão, uma irmã, um colega, um parente nosso, para voltar para os caminhos do Senhor. Aqui Deus quer tirar o povo da escravidão, que o povo dele, que ele escolheu, não foi para ser escravo, mas para reinar sobre a terra. Então o Senhor Deus, ele tinha algo para fazer ali, e ele manda Moisés e Arão, mas quem estava no controle era Deus. Irmão, quem está no controle da tua vida é Deus. Deixa Deus fazer. Só persista um pouquinho mais. Não desista. Persista um pouquinho mais com quem você ama. Está afastado. Está sendo escravo do que o Senhor Deus chamou ele para melhor. Porque Deus é muito melhor para nós nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Só persista um pouquinho mais. Ele está no controle. Persista um pouquinho mais na tua casa. Persista um pouquinho mais na vida daquele que está afastado do caminho do Senhor. Irmãos, vamos persistir um pouquinho mais, pois o Senhor é que está no controle da nossa vida. O Senhor é que guarda a nossa casa. O Senhor é que guarda a nossa vida. Pois é Ele que tem nos dado. Desde o princípio criou Deus os céus e a terra, em 6 dias o Senhor, Ele formou tudo. Separou a terra da água, separou, e Ele fez a erva. E aí Deus, Ele viu que a terra era boa, Ele foi lá e plantou um semelhante a ela. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou colocar um semelhante a mim. E ali ele comparará, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por mais que Adão e Eva eles tenham pecado ali, onde o Senhor colocou ele no melhor lugar, o Senhor Deus ele não desiste da humanidade. E Ele não vai desistir. Pois o Senhor Deus ele criou para nós viver uma vida eterna. E se aqui estamos, a Bíblia diz que nós estamos para reinar sobre a terra. Deus é que dá sabedoria, Deus é que dá entendimento, Deus é que dá graça, Deus é que dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz por essa oportunidade, irmãos, e é isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Que Deus abençoe os irmãos do trabalho da família. Vamos persistir um pouquinho mais, irmãos. Não desista. Eu fiquei regozijando e alegre com o testemunho da irmã Fátima. A irmã Fátima fez um voto com o Senhor. E o Senhor Deus, Ele respondeu a irmã Fátima. Glória a Deus. Na hora certa. Assim como Ana, em 1 Samuel, capítulo de número 1, vai dizer que Ana ela não tinha filhos, mas ela fez um voto com Deus. Irmãos, vamos voltar a fazer voto com o Senhor sobre o que nós queremos. Ana queria o quê? Ana queria ter um filho, mas ela não podia. Mas quem estava no controle de tudo? Não era Deus. Irmãos, temos que voltar a fazer voto com o Senhor, com o que queremos. Eu quero ser
pregador, faça a foto. Para que o Senhor te dê, sabe, bonito de mim. Eu quero ter algo melhor para o meu filho, faça a foto. Porque o Senhor ele vai inclinar os teus ouvidos para te ouvir. E na hora certa ele vai te entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.